aqui estamos para fazer um estudo aprofundado de João 20, quando Jesus ressuscita e a interação dele com Maria Madalena. O capítulo é exatamente isso e ele tem paralelos em Mateus, em Marcos e em Lucas, é claro, sobre esse momento da ressurreição de Jesus e as primeiras pessoas que veem Jesus. E o capítulo já começa dizendo que a primeira pessoa a chegar no mais cedo da manhã é Maria Madalena. Então tem esse foco nela, né? Começa assim. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então ela chega depois da ressurreição, mas ela se apressou a ir. E isso é uma característica dela como discípula dele. Ela é uma discípula que é muito próxima, que está sempre o mais próximo, o mais pronto. Sempre caracterizou ela no discipulado dela, em como ela seguia Jesus. Quando ela viu que a pedra estava revolvida, ela corre e vai chamar os outros discípulos que voltam com ela. Quem volta com ela é Pedro e o outro discípulo que amava Jesus, que é a maneira como João se refere a si mesmo no seu evangelho, tá? E eles então, ela avisou para eles que eles tiraram o Senhor do sepulcro e que ela não sabia onde ele tinha sido colocado. Pedro e João correm junto com ela e chegam ao sepulcro e veem que realmente ele está vazio. O verso 5 diz assim: abaixando-se, e aí é Pedro, né, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Mas na verdade é João que vê os lençóis de linho e Pedro vem depois. Alguma coisa acontece na reação desses discípulos também quando eles veem o sepulcro vazio, porque eles imediatamente sentem alguma coisa, porque fala assim, ó, então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro e viu e creu. E fala isso no verso 8. Creu em quê? Fica implícito, fica assim, creu. E tá em branco, a gente tá sem saber o que tá acontecendo nesse momento. Aqui entra aquela dica da gente ler como se a gente nunca tivesse lido antes. A palavra creu é muito pequenininha e a gente já sabe no que eles creram e a gente não presta atenção. Então, quando você percebe que ao ver o sepulcro vazio, a fé deles está despertando, a única coisa que isso aponta é para as coisas que Jesus falou antes de morrer. Então, ele entra e crê, né? Mas eles ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Esses discípulos vão embora e eles estão aguardando os próximos eventos a se desenrolarem junto dos outros discípulos. Mas Maria não consegue sair. Ela não consegue ir embora. E o verso 11 se volta de novo para ela, dizendo: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Enquanto muitas das ações dela são muito semelhantes às dos outros discípulos, algumas são diferentes. Ela não consegue sair dali. E ela não vai sair dali enquanto a resposta dela não for completa. Então a gente contrasta com eles creram, mas eles ainda não tinham compreendido as Escrituras. Ela, a gente não sabe se ela creu, ela entra no sepulcro igual eles entraram e agora ela está esperando, ela não consegue sair desse lugar. E ela está chorando. Ela tem uma sede de saber o que aconteceu com o mestre dela. E ela não consegue sair de perto, ela não vai parar de buscá-lo enquanto ela não encontrá-lo, né? Ela vê 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e um aos pés. Mas ela não reconhece os anjos pelo que eles são. Ela não percebe, ela não consegue assimilar essa informação como algo que vai traduzir, como traduziu para os discípulos em algum momento, em fé, em compreensão do que está acontecendo. Eles perguntam para ela: mulher, por que choras? Ela responde: porque levaram o meu Senhor e eu não sei aonde o puseram. Maria, que nem eu falei, não vai desistir enquanto ela não encontrar o seu Senhor. Enquanto ela não entender por completo o que aconteceu. E aquilo tá perturbando ela tá incomodada, ela não tem paz, ela vai continuamente buscar. Essa atitude de Maria me lembra muito a atitude de Jacó durante a luta com o mensageiro de Deus. E isso, essa relação que eu tô fazendo, é o que a gente chama de intertextualidade. Então os textos, eles fazem alusões a outros momentos ou eles nos lembram de outros momentos. Ela não vai sair enquanto não disserem aonde ele está. Uau. E aí Jacó falou o quê? Você não vou deixar você embora enquanto você não me abençoar.
Então é essa sede por aquilo que está lá e não está lá, e não entender por completo a situação em que se encontra. Tendo dito isso, ela se volta para trás e vê Jesus em pé, mas ela não o reconhece de imediato. A gente não tem uma explicação de por que ela não reconheceu Jesus. Se ela não reconhece Jesus porque ele está diferente, porque ela está tão transtornada, ela não espera ver um Jesus vivo, se as lágrimas encobrem o que ela não vê, né? Mas isso é muito interessante também, da gente pensar que às vezes a gente não reconhece Jesus porque a gente acha que ele está de um jeito, que ele é de um jeito, que ele está numa caixinha. Muito bom. Então a gente olha para a maneira como ela vê e ela não consegue ver Jesus, porque ela ainda não entendeu que Jesus está vivo. Então ela espera outra coisa, e isso de novo aponta para a nossa leitura do texto. Tem que ler com cuidado, olhando o que está realmente lá, não o que a gente acha que está lá. Isso faz diferença na hora que a gente lê, né? O próprio Jesus então se aproxima dela e diz: mulher, por que choras? A quem procuras? Aí a Bíblia diz, supondo ele ser o jardineiro e pensando agora em responder a dúvida, tirar a dúvida com ele, achando que, né, ela faz uma explicação no coração dela de quem é essa pessoa e do que está acontecendo. E ela fala assim: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde puseste, se foi você que mexeu, fala para mim, se você viu alguma coisa, me conta, eu só quero saber onde ele está. Então, ela está nessa busca muito sincera, muito profunda e muito assim, sedenta pelo conhecimento de onde está Jesus. Ela se demonstra nesse momento a verdadeira discípula, aquela que não desiste nem depois de morto, e ela não vai sair daí enquanto ela não receber resposta. E que resposta que ela vai receber? No verso 16, Jesus diz o nome dela, Maria. E quando ele diz Maria, ela reconhece. E ela se volta para ele, se joga aos pés dele e diz Rabone, né? Meu mestre. Olha que lindo, olha que ela achou quem ela estava procurando. Outra coisa legal é que o próprio Evangelho de João, aí a gente também é intertextualidade. Então a gente entender como o próprio Evangelho funciona e aonde ele leva a gente. E nesse Evangelho, Jesus se descreve como o bom pastor. E ele faz uma descrição desse: o bom pastor não abandona as suas ovelhas. O bom pastor se sacrifica pelas suas ovelhas. E aí ele dá essa característica, ele diz: o bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. E ele diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Elas não vão com outro porque é a sua voz que elas conhecem. E nesse momento, o bom pastor, que já deu a vida pelo seu rebanho, chama a sua ovelha pelo nome e é pela voz que ela o reconhece. Então, uma admissão, né? Que profundo do relacionamento dela com Jesus, da voz que acorda. A visão tá diferenciada. Outra coisa muito legal é a maneira como o Antigo Testamento usa ouvir e ver. O ver sempre representa a nossa limitação humana, tá? O ver é o que você vê com os olhos, é a aparência, e é uma limitação, não é uma vantagem. Porque Deus vê muito além do que a gente vê. Então, o Antigo Testamento usa muito o contraste entre o ver e o ouvir para dizer que a gente vê diferente de Deus e que Ele vê mais, e que a gente precisa ouvir a voz de Deus para Ele poder mostrar para a gente a realidade. Então aqui a gente vê essa intertextualidade na reação dela. Viu, mas ela não acreditou no que ela estava vendo, não processou o que ela estava vendo. Ouviu e reconheceu a voz do Mestre. E é nesse momento que acontece uma coisa muito interessante. Jesus diz para ela: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Jesus está no meio do ritual mais importante da história da salvação. Esse ritual é o ritual que todos os sacrifícios no templo apontavam, que é assim: você traz a ovelha assume a culpa do pecado, a ovelha é sacrificada e o sangue da ovelha é levado para dentro do templo. Jesus precisa realizar a parte do sacrifício em que ele entra no templo como cordeiro. Então ele representando o cordeiro, ele é o cordeiro representava ele, entra no templo com o seu sangue que ele deu em prol dos pecadores que confiaram nele. E ele tem que entrar no templo e mostrar: está feito, está completo o ritual, porque o sangue do cordeiro, mesmo estando dentro dele, entrou no templo. Mas ele não teve tempo de fazer isso ainda, porque Maria foi imediatamente ao sepulcro.
E aí Jesus, ao perceber a aflição dela, o quanto ela chorava e o quanto ela não ia parar de buscá-lo, enquanto ela não encontrasse, para o ritual no meio para falar com ela. E é essa parte que a Carol menciona, que é a parte que tocou ela muito. Porque Jesus faria isso por qualquer pessoa nesse mundo. Nós somos muito mais importantes para ele do que qualquer ritual. O ritual aponta para quem ele é, e quem ele é alguém que nos ama muito, quem ele é amor. Então quando a gente entende Deus dessa forma, a gente vê o que ele está fazendo aqui dessa forma. Ele interrompe o ritual, porque ela não vai parar de chorar enquanto ela não encontrá-lo, para consolá-la e dizer: fique tranquila, eu estou aqui. Aí ele manda ela para os outros discípulos, enquanto ele agora, que ela está confortável, agora que ele vai continuar então o ritual. E aí ele segue para o céu e ela segue para avisar os discípulos. E ela é a primeira testemunha de Jesus ressuscitado. E ela é a primeira evangelista também, porque ela é a primeira a anunciar as boas novas da ressurreição de Cristo. Acabou? É isso aí. Muito para pensar. Muito. Jesus parou por causa de uma mulher que estava chorando. Uhum. E o mais importante, ele faria isso por você e por mim. Ele para o que ele está fazendo, por mais importante que seja, e esse é o ponto dessa história. E é o ritual mais esperado de todo o Antigo Testamento. Você Ele poderia assim, tchau, obrigada, não é, você tá chorando, mas depois você vai entender lá pra frente. Ele não Ou deixa eu acabar o que eu tô fazendo primeiro, depois eu volto. Eu acho que isso ensina uma lição. Deus não coloca o ritual acima das pessoas. Uhum. Porque o objetivo do ritual é salvar as pessoas. As pessoas. E ele demonstra isso. Jesus soube demonstrar isso em todas as suas ações. Que bonito. Muito bonito. Então, pessoal, por hoje é só. Se inscreva, divulgue o canal, deixe seu like, curte a página lá no Instagram e a gente vai junto interpretando outras histórias da Bíblia. E a gente quer também fazer uma série de vídeos de como ler a Bíblia, como estudar as narrativas bíblicas. Continue orando pelo nosso canal e hoje a gente estudou João 20, Jesus parou por causa de uma mulher que estava chorando. Isso é muito lindo. Que isso traga muita paz para o nosso coração. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Tchau, galera!